Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor. Vamos dar continuidade. Ali foi a primeira parte, eu falei sobre arrependimento, a qual eu falei que Jesus pregou, né? Arrependei-vos que é chegado o Reino do Céu, onde nós falamos aqui algumas passagens. E arrependimento também é quando a pessoa muda de pensamentos. Quando a pessoa muda de pensamento, quando a pessoa tem uma mudança de ideia, né? E de propósito, né? Então ele o seu pensamento passa a mudar. Aquilo que você praticava, aquilo, o seu coração, a Bíblia vai dizer que a boca, o coração fala que a boca fala que o coração está cheio, perdão. Ou seja, se a minha boca, se o meu interior, se o meu coração, ela estiver cheio de maldade, estiver cheio de palavras torpes, palavras que desagradam ao Senhor, palavras que magoam, que machucam, essas palavras não vai me edificar e nem vai edificar outras pessoas. Mas se a minha boca fala de amor, fala de Cristo, fala de mudanças, diferentes, com certeza o meu coração vai estar limpo e com certeza aquela pessoa que já está perto de mim, ela vai ser edificada também através da palavra, através do exemplo, através do testemunho. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez. E agora eu quero falar sobre convenção. Falei sobre arrependimento, eu quero falar sobre convenção. O que é convenção? Eu vou ler aqui para vocês que diz assim, ó. Quando o arrependimento é uma mudança de posição no interior do homem, a convenção é uma tomada de decisão em seu interior. Ou seja, no arrependimento, o homem apenas reconhece o seu pecado e deseja mudar, né? E deseja mudança. Na convenção, porém, o homem toma uma atitude, né? Uma atitude para mudar aquela situação em que se encontra. Ele decide se levantar e mudar de vida, aceitando a Cristo e entregando a sua vida a Ele. Ou seja, no Salmo 37 e o versículo 5, se não falha a memória, vai dizer, Salmo 37, versículo 5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, né? Ou seja, aqui nós estamos falando de convenção, né? E eu falei aqui que o homem toma uma atitude para mudar aquela situação em que se encontra e ele decide se levantar e mudar de vida, né? Aceitando a Cristo e entregando a sua vida a Ele. Então, quando a pessoa entrega a sua vida a Cristo, ele está mudando, né? Ele entrega a sua vida, ou seja, a conversão vem sempre acompanhado do arrependimento. Por isso, o apóstolo Pedro, a qual eu falei lá naquela outra lá, que o apóstolo Pedro ele falou desse mesmo jeito, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, né? Para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim um tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então veja que aqui nessa passagem de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3 e no versículo 19, vai falar de arrependimento e de convenção, que elas andam juntas. A pessoa se arrepende, muda de direção, muda a sua vida, né? Muda o seu caráter, muda o seu pensamento, né? Ele se arrepende do seu pecado. A convenção, a qual nós lemos aqui, a convenção ela vem sempre acompanhada, certo? Então por isso que o apóstolo Paulo falou, né? Arrependei-vos e convertei-vos. Então quando nós se convertemos a Cristo, nós estamos entendendo, tomando uma decisão em nosso interior, né? E
E nós mudamos. Nós tomamos uma mudança, uma atitude para mudar aquela situação. Então nós tomamos aqui a convenção, a pessoa já toma também uma atitude de mudar aquela situação. Isaías, no capítulo 38, vai falar da história de um homem. Isaías 38, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer aqui Isaías 38, o capítulo 38 vai falar de um rei, né? E esse rei, além de ele, eu vou ler aqui para vocês, Isaías 38, que é muito interessante essa palavra, e é bom para nossos dias de hoje, que lá diz, naquele dia, 38:1, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, que era o profeta, filho de Amós, né, que é o profeta, e disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverás. Então virou-se Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu enfrentarei esta cidade, defenderei esta cidade, e isto te será da parte do Senhor, como sinal, que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. E eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais voltasse 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinham andado. Meus amados, nós vemos aqui o rei. Veio uma doença sobre este homem, uma enfermidade que era para a morte. E o profeta Isaías vai vir e falar para ele, olha, põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverá, porque aquela doença, aquela enfermidade era para a morte. Mas a Bíblia vai dizer que Ezequias, ele dobrou o seu rosto para a parede. Veja aqui que ele se arrepende nesse momento, e orou ao Senhor. E ele falou, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Né? E antes do profeta chegar, houve aqui um arrependimento, houve uma convenção da parte do rei, entendendo que precisava pôr a sua casa em ordem, porque aquela enfermidade era para a morte. Então nós vemos a convenção e o arrependimento desse homem. Ele entendeu. Né? Se nós formos ler o contexto, nós vamos entender que... Nós vamos ler o contexto e vamos entender que esse homem, ele se orgulhou. Né? Mas o Senhor é misericordioso e deu mais 15 anos, acrescentou mais 15 anos de vida a ele, por causa da sua oração, do seu arrependimento, daquilo que estava errado em sua vida, em sua casa. Então houve um arrependimento, houve uma convenção. Então, convenção, meus amados, nada mais é quando o homem toma uma atitude para mudar aquela situação. Então ele aqui também tomou essa atitude. Virou o seu rosto para a parede, orou, né, falou
desabafou na presença do Senhor. E o Senhor recebeu aquela oração. Deu mais 15 dias a ele, ainda deu uma prova ainda que o relógio de Acais ia voltar 10 graus. Para você ver como Deus é maravilhoso. Então há uma convenção. E Pedro aqui, no capítulo de Atos dos Apóstolos, Pedro vai falar para aquele povo, né? Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos, mudar o seu pensamento. Converter, mudar de atitude, né? Mudar de atitude. Né? Mudar de atitude aquela situação em que se encontra. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a convenção. A convenção. Eu quero falar aqui também sobre a reconciliação. O que é reconciliação? Reconciliação, após a convenção, acontece a reconciliação do homem com Deus. Ou seja, a reconciliação se dá quando dois inimigos faz as pazes. Ou seja, o pecado tornou o homem inimigo de Deus. Quando o homem... escuta isso aqui. Quando o homem, porém, se converte ao Senhor, a paz é restabelecida e o homem se reconcilia com Deus. Carta de Paulo aos Efésios 2:12 ao 16, diz assim: que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, mandando com ela as inimizades. Louvado seja o nome do Senhor. Então você veja aqui que nós vemos na carta de Paulo aos Efésios, onde Paulo vai falar sobre essa reconciliação. Então, quando você se reconcilia, a palavra de Deus nos aconselha, dizendo, né? Une-te, pois, a Deus e tenha paz, e assim te sobrevirá o bem. Jó capítulo 22, versículo 21. Né? E Paulo também vai escrever em Coríntios, no capítulo 5 e no verso 18 ao 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, meu pai, meus amados, eu falei aqui sobre convenção e reconciliação. Convenção é quando você muda, é uma atitude para mudar aquela situação, né, em que se encontrava, né? E convenção é quando você se reconcilia. Convenção e reconciliação é que nem eu expliquei, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É quando você se reconcilia com o Senhor e entende que Ele é o seu único Salvador. Amém?
Até a próxima, glória a Deus.